Oi, gente! Tá no ar mais um TVC Esporte Mais pra você. Vamos começar rapidinho que eu quero apresentar todo mundo aqui, que hoje tem muita coisa. Tudo bem, Luzone? Fala, Fran, tudo certinho, tudo tranquilo e favorável. Boa noite a você, telespectador da TVC Esporte Mais. Hoje pra lá de especial, um convidado super bacana, uma das instituições esportivas mais especiais daqui de Bauru. E tem muita coisa ainda pra gente falar. Tô aqui com o Wagner Camargo, presidente da Luso. Tudo bem, Wagner? Tudo bem vocês? Tudo bem. Gente, a gente tem muito esporte aí pra você, mas antes você dá uma olhadinha o que vai rolar no programa hoje. É isso aí, galera. Eu quero chamar você para participar com a gente pelo nosso Facebook, pelo nosso WhatsApp que tá aparecendo aí na tela. Participa com a gente, manda sua pergunta, seu comentário. Estamos aqui para responder a todos, beleza? Vamos começar. Ô Wagner, fala pra gente o que é a Associação Luso Brasileira, para quem não conhece. A Associação Luso Brasileira é um dos clubes mais tradicionais e antigos de Bauru, fundado por uma comunidade de portugueses que queriam fazer um relacionamento com a comunidade brasileira. Isso por volta de 1962, por aí. E o clube nasceu de atividades sociais, festa portuguesa. Hoje, a Associação Luso Brasileira de Bauru, ela é fortíssima na área esportiva. Até falando um pouquinho sobre isso, onde veio esse DNA esportivo da Luso? Porque a gente, no início, tinha muito lá o aspecto social. De onde nasceu esse viés esportivo do clube? Eu tenho a impressão, eu não conheço totalmente a história pregressa do clube, mas a gente sabe que alguns aficionados, principalmente do basquetebol, eles deram início a essas atividades esportivas através do próprio basquete. E, tradicionalmente, se sabe que a Luso, com as suas escolinhas e equipes de base, foi uma das grandes formadoras de jogadores de basquete aqui de Bauru. Bom, deixando um pouquinho o lado do esporte, daqui a pouquinho a gente vai falar mais, queria que você contasse sobre os eventos da Luso, além de esportivo, quais outros eventos que tem na Luso hoje? Bom, nós temos os eventos sociais, tem atividades, por exemplo, para grupo de pessoas acima de 50 anos, que nós chamamos de suavidade, com atividades sociais, jantares, bailes, atividades recreativas, viagens que o pessoal se reúne e faz, culinária, tudo isso para um pessoal nessa faixa etária de 50 anos de idade. Nós temos também, todo o primeiro sábado de cada mês, uma brincadeira dançante, ou o que a gente chama de seresta. Fora isso, temos a festa portuguesa, e da parte esportiva, especialmente falando, nós temos a academia. A academia é uma coisa que a gente não pode considerar esporte, mas é uma das melhores academias aqui de Bauru, que a gente oferece para os nossos associados. Eu posso falar porque minha mãe é frequentadora da Seresta há muito tempo, e a Luso tinha a sede dela central aqui, e agora está apenas na sede de campo. É até uma coisa que o pessoal acabou, quando fechou a sede do centro da cidade, a Luso acabou. Muito pelo contrário, né? Os investimentos vêm sendo feitos na sede de campo, inclusive são gigantescos, né? Então, essa foi a oportunidade que o clube teve ao ter a necessidade de sair daqui do centro, porque já não tinha lugar mais para se estacionar, as instalações já eram bem antigas. Essa foi a oportunidade que a Associação Luso Brasileira teve de se modernizar no que diz respeito aos seus equipamentos para serem oferecidos aos associados. Então, muito pelo contrário, aquilo que era a antiga sede de campo tornou-se uma belíssima sede agora principal da Associação Luso Brasileira.
que o senhor falasse um pouquinho sobre os investimentos feitos. A gente sabe que teve a construção do novo ginásio com piso olímpico. O pessoal que fez o piso das Olimpíadas do Rio 2016 acabou realizando a instalação do piso desse novo ginásio da Luz. Conta um pouquinho qual foi o trabalho realizado. Bom, esse ginásio ele foi iniciado na outra administração e não conseguiram terminar por uma série de razões, e alguma coisa já estava ali preparada para a gente fazer o que fez. A madeira do piso já estava comprada, o contrato praticamente ainda mantido com a empresa instaladora, e nós arrumamos alguns recursos com venda de títulos remidos para terminar a parte do piso e iluminação. Então, o piso é um piso flutuante, um piso para competições oficiais e que, vamos dizer assim, as pessoas que vieram fazer esse piso aí foram aquelas que fizeram os pisos das arenas olímpicas no Rio de Janeiro. Então, é um piso que protege a articulação de atleta e ficou, assim, fantástico. Iluminação LED que nós colocamos também, então o ginásio ficou uma referência aqui em Bauru. E para quem quer se associar à Luso, como é que funciona esse processo? Bom, para ser associado é só procurar a Associação Luso Brasileira de Bauru, no nosso endereço ali. A gente dá como referência o Alameda Quality Center, né, que é bem conhecido, fica do lado, e apresentar alguns documentos, solicitar a inscrição como sócio e está feito. Legal, legal mesmo. E é bacana porque a Luz vem fazendo alguns investimentos muito interessantes. Teve o ginásio, teve a reforma das piscinas, é algo extremamente importante. Mas vamos falar um pouquinho de esportes, até porque são vários projetos esportivos que a Luso tem. Entre eles, eu acho que um dos que mais chama a atenção e que eu gostaria de começar falando é sobre o futebol da Luso, que é algo que movimenta muitas pessoas aqui em Bauru, não só em Bauru, mas toda a região. Tem muita gente de Agudos, Perneiras, que frequentam o clube muito por conta desse futebol da Luz. Conta um pouquinho como é que funciona o campeonato, quais são as categorias. Bom, eu, para falar do futebol, estou muito à vontade, porque antes de ser presidente, eu tomei conta e participei da organização do futebol na Luso por 13 anos. Então, o carro-chefe hoje dos esportes da Luso é o futebol. Nós já chegamos a ter 750 participantes nos campeonatos através das 3 categorias, né? Então, tem uma categoria livre, chama livre porque nesta categoria qualquer idade pode participar. As demais, elas são circunscritas a uma determinada faixa de idade. Então, nós temos a categoria livre, começa dos 15, vai até os 34. A categoria veterano, de 35 a 48. E a categoria master, que é de 49 até o sujeito aguentar. Então tem lá gente tem até eu esse ano. Mas é bacana porque acaba movimentando, é uma das atrações da parte do clube, né? Todas as partidas que são realizadas, que não são só no final de semana, né? Tem inclusive partidas da noite. Bom, tem tanto jogo, tanta gente participando que o campeonato começa na quarta-feira. A rodada de cada semana começa na quarta-feira. Então tem quarta, tem quinta, tem sexta, sábado e domingo. Essa é a nossa carga horária de futebol na Associação Luz Brasileira de Bauru. E os campos, como é que funciona os campos? Quantos campos tem lá na Luz para acontecer esse campeonato? Para o campeonato de futebol de campo, nós temos 2 campos. Um que a gente chama de principal, um campo de 99 por 67 metros, onde jogam as categorias dos mais jovens. E o outro com 89 por 54, onde joga a categoria Master, de 49 para frente. Então, esses são os 2 campos. Os 2 campos são iluminados. Os 2 campos são muito bem tratados. Os 2 campos têm irrigação automática. Então, a gente cuida muito bem dos gramados, que é um dos referenciais, né, aquilo que o pessoal mais elogia e mais procura lá dentro da associação, além da organização do campeonato. E o campeonato dura o ano inteiro? Como é que é?
Para algumas categorias, ele começa, por exemplo, para a categoria Master, que é a categoria que tem mais participantes, chega a ter 300 participantes, desse pessoal acima de 49, começa em fevereiro e termina em dezembro. Vai terminar domingo que vem agora, a partida final. A partida final nós já estamos em dezembro, então é jogo que não acaba mais. As demais, como tem uma quantidade menor, a gente começa um pouco mais tarde, mas a gente oferece a esse pessoal o campeonato de society. Então eles têm a oportunidade, por ter uma quantidade menor de jogadores, de participar tanto do campeonato de futebol de campo como do campeonato de society. Além do futebol de salão também para a categoria livre. Vou falar uma pergunta ao Wagner. Qual que é o segredo do campeonato da Luz? Porque a gente vê o pessoal que sempre participa em vários outros clubes da cidade, fala, o campeonato da Luz é diferenciado, a maneira, a estrutura dele. Qual que é a grande diferença? Qual que é o segredo desse campeonato? Eu acho que o grande segredo, o grande diferencial é a forma como é estruturado o campeonato. Então, os times são formados a partir de uma filosofia que se busca, que é do equilíbrio entre as equipes. E esse equilíbrio é que faz com que o campeonato se torne interessante para todo mundo. Não tem graça você chegar num dia de final de semana e ir lá com o seu time que você formou não sei aonde, com outro que se formou com os Pelés, e você tomar de 7, 8. Então há um equilíbrio, busca-se um equilíbrio muito grande entre as equipes. A outra coisa é a organização realmente é impecável, a participação dos coordenadores de times também ela é fundamental, porque eles ajudam na organização do campeonato e se responsabilizam pelas suas equipes. Então eu acho que esse tipo de coisa e a estrutura, então campos espetaculares, material de primeira para jogar, organização, disciplina principalmente. Eu acho que esses são os grandes diferenciais do Campeonato de Futebol da Luz. E como que é feita as escolhas dos times? Vocês escolhem, eles mesmos montam os times? E quantas pessoas em média participam? Eu vou dar um exemplo da categoria Master. As demais seguem a mesma filosofia. Então, os coordenadores se apresentam, são escolhidos. Por exemplo, na categoria de Master são 14 times, são 14 coordenadores. Esses coordenadores, eles fazem um ranqueamento dos atletas pela qualidade de jogo. Esse ranqueamento é que serve para você fazer o equilíbrio entre as equipes. Então, tem lá jogadores ranqueados no nível A, então 2 desses tipos para cada time. Nível B, uma certa quantidade também para cada time. E assim por diante até você tentar buscar esse equilíbrio. Porque tem dado certo, né, nesses últimos 13, 14 anos. Nós já estamos no 27º campeonato. E uma coisa interessante é que cada time acaba levando o nome de uma empresa, né? Sim, no começo desse tipo de campeonato, os times da Associação Luz Brasileira eram nome de times de futebol. Santos, Corinthians, São Paulo. Mas depois houve a necessidade de se buscar patrocínio para poder bancar os custos do campeonato. Aí apareceram as empresas patrocinadoras. Então, a equipe leva o nome da empresa patrocinadora. Em média, quantas partidas por ano? Você tem ideia, mais ou menos? Cada categoria, mais ou menos? Eu acho que nós devemos ter de 300 a 400 jogos por ano em todas as categorias. É muita bola rolando, hein, Fran? Você pega um jogo de quarta-feira, um de quinta, 2 de sexta, 2 de sábado, 2 de domingo, dá 7 ou 8 jogos por semana. São 50 semanas, é quase 400 jogos. Eu acho que você tinha que se inscrever aí, Amazônia. Mas você sabe que uma das coisas legais que eu estava até conversando com o pessoal, que me chamou a atenção, eu até gostaria que o Wagner falasse um pouco, é que tem muita história. É o judô da Uso, que eu já fui praticante. E o judô e são vários esportes, não só o judô, mas você tem, por exemplo, o basquete e também outro esporte que vai crescendo muito na Luso, né? Nós temos 15 modalidades esportivas dentro da Associação Luso Brasileira de Bauru. No caso do judô, nós temos também, hoje nós estamos com a professora Renata, que ministra aula aqui também no SESI, para crianças de uma certa faixa de idade.
E tem outras artes marciais também que a gente oferece ao sócio, Aikido, Taekwondo. E agora, a novidade desse pacote de esportes que nós oferecemos aos associados, hoje é o basquete adulto. É um campeonato moldado à semelhança do futebol, com a mesma filosofia de equilíbrio e tal, até a final foi a semana passada. E está sendo um sucesso. E nós começamos com 60 participantes no final de 2015. Hoje nós estamos com 120 participantes. Esperamos 140. Vou contar uma coisa para vocês. Uma curiosidade. Encheram, desde que o Demetrio chegou a Bauru, o pessoal ficou, ô Dema, vamos lá, vamos participar do campeonato, vamos jogar. O Dema, não posso, é que tem. Esse ano falaram tanto bem no campeonato pro Dema foi. E aí pegou justamente na época o Demetrio ficou um tempo com dengue e acabou emagrecendo. Emagreceu, ficou em melhor forma física. 3 semanas depois estreia no campeonato. E aí? Adivinha que o Demetrio aprontou? O que o coach fez? 37 pontos fora as assistências. Que isso? Deu show o coach, rapaz. E aí o coach, se não me engano, continuou jogando o campeonato inteiro. Ele parou porque ele sentiu um pouco o piso de cimento, porque quando ele entrou, nós temos 2 ginásios poliesportivos, um de piso de cimento e esse de piso flutuante. Ele estranhou um pouco porque estava sendo judiado, as articulações dele estavam sendo judiadas. Mas quando jogou, arrebentou, né? Pô, claro. E esse ano o campeonato vai ser espetacular. Espero que ele volte lá a jogar. O Gaúcho, por exemplo, que jogou no Vasco ano passado, vai jogar esse ano. E vários jogadores que saíram das categorias de base do Bauru Basquete, que no Ferrugem, o Will. O campeonato está ficando muito forte. Que legal. E bacana. Bacana mesmo. Eu vou nesses jogos aí, eu encontro todo mundo que eu conheço que já jogava basquete. Não, tô aí agora, eu já. Tô aí jogando e tal, agora vamos entrar no campeonato, não sei o quê. Isso que é bacana, né? Muito bacana. Isso aí é uma coisa interessante, porque futebol no Brasil, não só no Bauru, mas no Brasil, você joga em qualquer lugar. Qualquer lugar tem um time de futebol, tem lugar para você jogar, tem um campo de futebol. O indivíduo que escolhe o basquete, por exemplo, e entra numa escolinha, pega uma equipe de base, ele vai até o sub-20, por aí. Virou profissional, continua, mas a grande maioria não vira profissional. E aí a dificuldade desse tipo de atleta achar um lugar para continuar praticando futebol. E nós estamos dando essa oportunidade. Eu acho que esse tipo de campeonato que nós estamos montando, estamos performando lá no Luso, é inédito em clubes, da forma como é feito. Às vezes você pode ter conhecimento de campeonatos que são feitos onde cada um monta o seu time e vai lá. Nós não. Todo mundo, é igual futebol, todo mundo faz a inscrição, há um ranqueamento dos atletas e há a busca do equilíbrio. Tanto é que as partidas, elas são, na sua maioria, muito equilibradas. A final teve que ser feita em 3 partidas, com a segunda partida sendo decidida no arremesso do último segundo, no caminho do zeramento do cronômetro. Então, é isso e essa é uma das características do basquete que nós estamos fazendo acontecer lá na Luz. A gente vê muito ex-atleta aqui de Bauru jogando, mas tem aqueles que nunca viram basquete, mas que gostam. Eles podem participar também? Podem. E acontece deles participarem, mas às vezes a pessoa chega e ela percebe depois que ela não tem condição de acompanhar o ritmo e a qualidade. Mas que pode arriscar. Mas mesmo assim, o associado pode praticar, não só durante os campeonatos. Ela não precisa se associar apenas para essa competição, né? Pode. Qualquer pessoa pode se inscrever no campeonato. E ela tem direito a jogar uma determinada quantidade de tempo. No basquete, acho que é 7 minutos, alguma coisa assim. Que no basquete é muito tempo. 7 minutos corridos. Demais. No futebol, por exemplo, o nosso campeonato, os jogos são divididos em 3 tempos de 30 minutos. Todo sócio, todo jogador tem direito a jogar os 30 minutos.
sob pena de quem do time que não cumprir esse tipo de regra ser penalizado com perda de pontos, alguma coisa assim. Beleza, vamos falar um pouquinho do vôlei, né? Então, Vôlei que até tá porque em- o vôlei, que no segundo bloco, a maioria das manchetes nossas aqui no TVC Esporte Mais serão do vôlei, por toda a parceria com o SESI, mas a categoria de base também do vôlei é muito forte. Nesse final de semana foi feito inclusive um festival, né, Wagner? Lá na Luso Brasileiro. Teve um festival de sub-17 e as meninas foram campeãs nesta modalidade sub-17. É um trabalho muito bem feito pela professora Joanil e agora todo mundo contente por causa do ginásio novo, então está uma festa. Realmente o vôlei da Luso é porque nós temos as escolinhas e duas categorias de base. Nós não temos mais o vôlei profissional, que começou lá em administrações anteriores. Mas nós mantivemos a escolinha e as duas categorias de base. E eu acho que essa vinda, por exemplo, do SESI para Bauru com a categoria de base, só tem a ganhar, inclusive, o voleibol da Luso, porque você acaba atraindo novos investimentos para a cidade na modalidade, mais pessoas praticando, e é outro clube que as pessoas podem ir. Podem tentar jogar na base do voleibol do SESI, também podem tentar jogar na base da Associação Luso Brasileira. Eu confesso que um dos vencedores com a vinda dessa base com o SESI para cá, para mim, é a Luso. Que eu prevejo um investimento e um nível de jogadoras aumentando também o projeto da Luso. Isso é extremamente interessante. Você não tem a dúvida. O basquete em Bauru, por exemplo, pela história que tem, ele atrai muito a atenção das crianças. Já não é só aquele negócio de futebol. Então tem muita criança que se interessa pelo basquete por ver a equipe de Bauru com o sucesso que fez, ver na televisão, ver os atletas na rua. Então isso atrai. Então nós temos gente nas nossas escolinhas de basquete, nas equipes sub-básico, umas 80 crianças por aí, que se entusiasmam com o basquete por causa das equipes profissionais. A mesma coisa vai acontecer, ou está acontecendo com o vôlei, porque o vôlei profissional de Bauru já é uma realidade. E isso motiva as crianças. E é uma forma deles praticarem e procurarem a Associação dos Brasileiros de Bauru. Uma coisa ajuda o outro, um Ajuda ajuda o o outro, outro e é. só faz crescer o esporte Exatamente. em Bauru, né? É isso aí, quero mandar um abraço aqui pro pessoal que tá acompanhando a gente, beleza? A Claudineia, Valdinei, o Marcos Vinícius, a Maiara Larissa, o Gilson, o Vitor, a Elizabeth, o Clebinho e a Andréia Sodati. Um abraço para todo mundo. Deixa eu mandar mais abraço, mandar um abraço pro Gustavo, pro Fresco, Boia, toda a rapaziada também que tá curtindo. Mandar um abraço também pros grupos de voleibol, pessoal do Debate Vôlei, pessoal do Vôlei Total também acompanhando, querem saber daqui a pouquinho mais detalhes sobre a parceria do SESI e o voleibol. E falar em vôlei, a filha do Carlos também aqui da TV participa Pois do é, vôlei. né? Mandar um abraço pra filha do Carlos, o Carlão, toda a rapaziada que toda quinta-feira está aqui no Bauru Fala. Bauru Fala que já pode anunciar aqui. Ah, não, ainda não. Mas tem novidade no Bauru Fala, viu? Bauru Fala comandado pelo nosso querido Carlão. Moia também tá sempre por aqui. Vai ter novidade no Bauru Fala. Só fazer isso. Gente, é o seguinte, o Lanzoni não pode ficar sabendo de nada aqui que ele já eu quer sou soltar. repórter, eu sou repórter. É Tem que bomba. dar informação. É bomba atrás de bomba aqui. É o nosso leão bauruense. Mas não, tá de brincadeira, né, dona Fran? Mas tem novidade no Bauru Fala e daqui a pouquinho a gente vem com mais informações, certo, Fran? É isso aí, vamos falar um pouquinho de Noroeste? Vamos sim, vamos falar sobre o Esporte Clube Noroeste. Na sexta-feira realizou o jogo treino frente à equipe do Rio Claro, lá na cidade de Azul. Equipe do Rio Claro que vai disputar a Série A2. Foi muito bem o ano passado, por muito pouco não conquistou o acesso para a Série A1. Só que a equipe noroestina não foi bem não. O empate em 1-1 é enganoso. No primeiro tempo, onde os titulares do Rio Claro e os titulares do Noroeste jogaram e o Noroeste não viu a cor da bola. A verdade é essa. Fez um, mas não foi o jogador do Noroeste Não, que fez, e né? foi no segundo tempo com as equipes já alternativas. A equipe noroestina sofreu muito no aspecto ofensivo. O momento ofensivo noroestino simplesmente não existiu no primeiro tempo. O Rio Claro colocou o Noroeste na roda
e 1-0 foi pouco nesse primeiro tempo. No segunda etapa, o Claro já colocou seu time alternativo, o Noroeste também já colocou seu time alternativo, as coisas equilibraram. É normal, volto a repetir, Rio Claro é uma das equipes fortes da Série A2, Noroeste briga na Série A3, mas mesmo assim ligou o alerta para o professor Tuca Guimarães, principalmente na questão do aspecto ofensivo, que é o que se espera muito. O Tuca é um treinador com DNA ofensivo, e a equipe, infelizmente, lá em Rio Claro não apresentou nada nesse aspecto. Mas também calma, é início de preparação. Rio Claro tem 1 mês de antecedência de preparação do Noroeste, então é normal que isso ocorra, mas mesmo assim, é para o professor Tuca ficar ligado. Próximo teste noroestino será na quinta-feira, frente à equipe do Linense. Wagner, você acompanha o Noroeste? Eu acompanho, mas não sou muito aficionado. Bom, eu não sou de Bauru, então, mas eu vejo que existem muitas pessoas apaixonadas pelo Noroeste. A única coisa que eu penso sobre é que o futebol do interior ele está muito castigado pela política do esporte de maneira geral e do futebol especificamente. Então eu admiro muito aqueles que se lançam como impulsionadores, motivadores e até se candidatam a presidente para tocar um projeto como esse. Eu penso que é uma coisa muito difícil e parabenizo quem está à frente de um projeto como esse, né? A gente que gosta de esportes, é sempre interessante ver esse tipo de movimento. Beleza, vamos falar de basquete um pouquinho? Vamos falar então do Bauru Basquete, vamos falar do atual campeão do NBB, foi derrotado frente à equipe de Franca, É isso né? aí, gente. Pra quem não sabe, Bauru e Franca fizeram... Franca e Bauru, né? Que o jogo foi lá em Franca. Fizeram um jogo bem bacana até. Bauru saiu na frente, 20 pontos. Todo mundo achou que ia ser fácil, mas infelizmente Franca virou, né, Lanzoni? Bauru, infelizmente, começou muito bem, só que não soube controlar a partida. No momento que era para cadenciar o jogo, acabou vacilando. O Kendall Anthony não tem essa característica, o Duda não tem essa característica. Infelizmente estão com essa falta de amador. O Stefano seria esse cara para dar essa cadenciada. Você acha que o Valtinho fez falta nesse jogo? Pra dar uma segurada? Não vou negar. Um nome como Valtinho seria interessante. Mas eu nesse atual estágio, o Stefano poderia fazer esse cadenciamento. E faltou isso, infelizmente está lesionado. Mas não só, tudo bem, não era para fazer com a perfeição. Mas o Duda poderia ter acalmado um pouco mais o jogo, né? Foi muito mal o Duda Machado a partir do segundo quarto. Até pela experiência Exato, dele, né? exato. Poderia ter dado uma cadência um pouquinho diferente. Eu volto a repetir, não é o DNA do jogador ter essa cadência, mas mesmo assim, é experiente, deveria saber ter isso daí. O próprio Alex, muitas vezes, quem também organizava o jogo da equipe, apesar dos 14 pontos, eu não gostei da partida que o Alex fez, achei ele mal demais na partida, muito nervoso inclusive. E do outro lado, Franca começou muito mal, mas a partir do terceiro quarto o Léo Mendes chamou o jogo para si e foi o senhor da partida. Então, é triste porque o Bauru tinha uma vantagem gigantesca e sair com uma vitória do Pedrocão seria de extrema importância para a equipe. Mas é um resultado normal. Até porque, ó, a gente viu na imagem, o Alex não foi na bola, o Léo acabou caindo, pegou o rebote, ainda passou pro cara, o cara fez a cesta, né? É esse tipo de coisa que a gente às vezes cobra do jogador, né? Um pouquinho mais de raça pra ir nas bolas. Franca quis mais vencer essa partida. Franca se incomodou de tomar 20 pontos de Bauru e ver um princípio de torcedor vaiando a equipe. Os jogadores de Franca ficaram mais indignados com a derrota do que a postura bauruense. A gente viu a torcida de Franca cobrando muito, já vaiando o time, né? E o time sentiu isso. Sim, então, assim, tem vários aspectos pra gente entender a derrota. Mas Bauru desperdiçou uma chance que vai ser complicado agora. Seria aquela vitória para você conquistar depois da derrota contra Campo Mourão. Só para terminar, o lituano, o que você achou? Grande partida do Maturiones. Queimou minha língua, me surpreendeu. Eu já mandei direto no grupo. Falei, queimou a língua do Lanzoni, né? Foi bem demais. No momento ofensivo ele matou as bolas. E principalmente na defesa ele foi espetacular.
O Ituano vai dar muito certo, pelo que a gente viu no Pedrogão. Beleza, vamos falar do vôlei agora, nova parceria com o SESI Franca, né? Tá todo mundo esperando para falar do vôlei. E aí, Lozoni? Uma parceria fantástica, né? A gente tem muito o que falar sobre essa parceria. Vamos pegar entrevistas, tudo mais, mas temos várias coisas para falar sobre isso. Não fala muito não, vamos deixar os entrevistados falarem, né? Vamos conferir então uma entrevista com o Paulo Scaff, o dono de tudo, o presidente, esteve aí, né? E a gente entrevistou ele, confere aí. O SESI Vôlei Bauru vai nascer, essa união vai nascer a partir de fevereiro com o time de base. Hoje o SESI tem o treinamento de base em Santo André e vai transferir para Bauru a partir de fevereiro. E depois, a partir de maio, quando terminar a Superliga, esta Superliga, a partir de maio nós vamos iniciar juntos já o SESI Vôlei Bauru. Um orçamento, nós vamos juntar orçamentos. O vôlei Bauru tem um orçamento, o SESI tem um orçamento no vôlei feminino, no time de base e no vôlei no time de rendimento. Nós vamos juntar os dois orçamentos, isso dá em torno de 5 milhões de reais e a partir do ano próximo, a partir de fevereiro, já vamos começar a investir no time de base. E, enfim, será uma união de orçamentos e uma união de esforços e uma busca de sinergia para termos o time mais competitivo possível. Essa conversa de trazer o SESI, um esporte de alto rendimento, além do judô que já tinha aqui na cidade, já vinha de algum tempo. Chegou a ter um namoro, inclusive, com o Bauru Basquete e agora se concretiza com o vôlei Bauru. Qual que é a importância para o SESI da cidade de Bauru? Qual que é a visão estratégica do SESI de ter mais um esporte de alto rendimento na cidade? Porque Bauru tem cultura no vôlei, aliás, Bauru tem cultura em vários esportes. Tem cultura no basquete, tem cultura no judô. Nós iniciamos o nosso time de base do judô em 2009, faz 8 anos, e hoje é referência nacional, referência em todo o Brasil, o judô de Bauru. E eu não tenho dúvida nenhuma que essa união que nós estamos fazendo aqui, anunciando hoje, para começar a partir do próximo ano, vai fazer muito bem ao vôlei de Bauru, ao vôlei da região, ao vôlei de São Paulo e ao vôlei do Brasil. O que nós esperamos é ter um time altamente competitivo e que dê exemplos a milhões de jovens aí, a prática do esporte, o esporte educa, o esporte é saúde, e isso faz bem às pessoas. Né? O senhor falou do ginásio de esporte, ele seria em qual local e para qual capacidade? No SESI Horto, no Horto, que em breve terá como patrono o professor Duda, né? E lá será o ginásio. Nós vamos desenvolver um projeto imediatamente. Espero no primeiro semestre do ano que vem ter esse projeto pronto e no segundo semestre talvez estar iniciando essa obra. Vamos colocar um prazo de final de 2019 termos esse ginásio pronto no SESI do Horto. Falando do esporte como um modelo de um negócio, como esporte de alto rendimento como modelo de negócio. SESI, por muitas vezes em alto rendimento, fez voo solo, apenas ele sendo patrocinador. Esse ano a gente viu a início do SESI Franca Basquete, uma maneira diferente. SESI sendo o grande patrocinador, mas tendo outros apoios. A ideia é fazer algo parecido aqui em Bauru, ou teremos só o voo solo, com o SESI apenas sendo o patrocinador da equipe? Na verdade, o SESI não patrocina nada. A equipe do Franca é uma equipe do SESI. Os jogadores, os atletas são seletistas, são registrados como atletas do SESI. O SESI não patrocina nenhum esporte, o SESI tem seus times de esporte. Agora, da mesma forma que nós fizemos lá em Franca, faremos aqui em Bauru. O SESI, na realidade, você está certo, que vinha não tendo parceiros, mas nós respeitamos muito a história. Então, aqui em Bauru, há uma história que merece todo o respeito. No vôlei, como há uma história também, se nós estivéssemos discutindo basquete, mereceria todo o respeito. E respeito a essa história e pelo desprendimento e abertura que o vôlei de Bauru nos deu, nos recebe, nós somos parceiros. Então, diferente de, por exemplo, o nosso vôlei masculino, é um time do SESI com o apoio da Fiesp e outras modalidades, outros atletas. No caso de Bauru, será realmente uma união em busca de sinergia do vôlei de Bauru com o SESI
nascendo o SESI Vôlei Bauru a partir do ano que vem. Lógico, até o final da Superliga ainda vamos competir nas quadras, né? Lógico. Bom, a gente viu aí a entrevista com o SCAF, né, Lanzoni? Essa mudança, parceria com o SESI, é uma mudança para melhor? Ah, com certeza. É um plus a mais que vem para a equipe salta de nível e é um investimento fantástico. Primeiro assim, vamos olhar o trabalho do SESI no esporte. Não só vôlei, mas em todas as modalidades. É um trabalho muito sério em base. A gente pode pegar o projeto do judô aqui em Bauru como exemplo. É um projeto fantástico que já começa a colher os frutos. Tem 3 atletas bauruenses que estão disputando vaga para Tóquio 2020. O projeto começou há 8 anos atrás. Você pega no basquete lá em Franca, a parceria no profissional começou esse ano, mas o basquete base lá em Franca é muito forte, muito por causa do projeto do SESI. Demais modalidades, o próprio voleibol feminino, trabalho de base em Santo André é fantástico. Tem inclusive, se não me engano, 2 jogadoras que, oriundas do projeto da Luso, as 2 gêmeas, que agora me fugiu o nome das 2, estão lá hoje no projeto do SESI. Uma acabou se desligando, foi pro projeto de São Bernardo, mas outra continua jogando na base do SESI. E é um projeto fantástico. Então, assim, eu até estava conversando com alguns amigos. Você não quer gostar do SCAF por várias maneiras, você pode não gostar do SCAF. Isso aí é normal. Agora falar que é um absurdo o Bauru aceitar esse investimento, ô meu filho, hoje Poliana Kimoto, que foi bronze nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, encerrou a sua carreira porque não estava tendo investimento no esporte, estava ficando complicado para ela continuar vivendo a vida em alto rendimento. Como é que você vem me falar uma coisa dessa, uma asneira dessa, que é um absurdo o Bauru aceitar um investimento desse? Pô, gente, vamos sair do mundo da lua, vamos pensar um pouquinho mais com seriedade nas coisas. Você tem todos os motivos e tudo bem, mas falar que não é que o trabalho feito no esporte do SESI e essa vinda para Bauru não é fantástica, é viver um mundo da lua que eu vou falar para você, viu? Bom, a gente tem entrevista com o Reinaldo Mandalite também. Reinaldo, que agora é o presidente do vôlei, né? Isso, teve a mudança por eleição, o Adriano Pucineri acabou saindo da presidência, vira diretor, assim como o Rodrigo Mandalite também continua sendo diretor da equipe, e o Reinaldo passa de vice-presidente a presidente. Então vamos ver a entrevista com ele, galera. Reinaldo, que parceria importante para o Vôlei Bauru, acaba firmando parceria com o SESI, e você falasse um pouquinho dessa importância dessa nova parceria que está se desenhando hoje, que vai se concretizar mais para frente. Concretizou hoje, mas que vai se firmar mesmo a partir do ano que vem. É incrível, né? Dizer de uma parceria com o SESI, uma parceria que a gente vem costurando há quase 3 anos, a gente vem conversando, a gente vem analisando os 2 projetos são sólidos. E o que mais dá alegria a Bauru, além de tudo, esse projeto do time, é que a gente vai ter uma categoria de base e a gente vai poder pegar o projeto Corrente da Vida, o projeto Atleta do Futuro do SESI e juntar e fazer com as crianças de Bauru e nossa região, seja amanhã o grande atleta brasileiro, quiçá de um atleta olímpico, campeão olímpico. Isso para nós eu acho que é o grande marco, o grande passo, é acreditar nas pessoas, nas crianças principalmente. Então a gente sai daqui hoje muito feliz. A gente fica até sem palavra de dizer, emocionado como eu estou. Ainda num anúncio na casa onde meu pai foi conselheiro da ordem, ele construiu essa casa quando foi conselheiro. A gente sente a presença disso e vê que tem coisas melhores na vida. A gente tem que acreditar no futuro e acreditar nas nossas crianças. Esse é o recado. Com essa parceria, o primeiro fruto dela, em fevereiro, temos o time de base. A equipe bauruense, querendo ou não, acaba fechando o ciclo. Começa lá na iniciação esportiva com o projeto social, agora tem a categoria de base, vai ter o time de alto rendimento. Em termos de projeto, falando só do projeto do vôlei, fora a questão toda que é importante para a cidade, mas para o projeto, isso significa uma solidificação para um futuro gigantesca, né? Sem dúvida nenhuma.
Então, nesse primeiro momento, vem o 17 e 19, até porque o 15 são crianças mais jovens e se locomover da sua residência para morar em outra cidade, já que já existe, é complicado. E nós já queremos aproveitar o Sub-15 exatamente para que a gente pegue as crianças de Bauru, da região, e forme o Sub-15 daqui, que será o Sub-21 do futuro. Então esse 19 virá o Sub-21, o 17 virá o 19, e esse 15 virá o 17, as crianças que estão no projeto Correndo a Vida vão crescendo e com toda a nossa região. Tá certo, parabéns pelo acerto. Eu que agradeço e quero agradecer a TVC por ter feito vários jogos do vôlei. É muito importante saber e agradecer vocês por acompanhar o vôlei, o basquete, todo o esporte bauruense. Parabéns. Ano que vem também no Noroeste. Com certeza, vamos brigar por isso. Vimos aí a entrevista com o Reinaldo. Wagner, o que você acha dessa parceria? Eu acho que ganhou na Mega Sena, porque é um parceiro forte, um parceiro de respeito, né? Como foi bem dito aqui, é um parceiro que investe no esporte de forma profissional, de forma a atingir objetivos bem bacanas em termos de desenvolvimento do esporte. Então, é o que eu falei aqui, quando eu crescer eu quero um parceiro desse aí para mim. Acho que todos nós queremos, né? É um investimento de peso e algo que vem ajudar muito a equipe. Inclusive, falando um pouquinho mais sobre esse investimento, o SCAF na coletiva acabou anunciando que o orçamento total da equipe será, a princípio, de 5 milhões. O que isso significa? Isso, mas aí que tá, vamos lá. Só que é o orçamento total, não é só apenas para o time de alto rendimento. O projeto da base também tem isso. Mas a base, até pelo que eu pude apurar agora, já é informação, a base deverá custar por ano 700 mil reais. Então, para o alto rendimento, nós teríamos um time que por ano custaria 4 milhões e 300. Com esse investimento, Bauru hoje não chega no nível de investimento dos 4 clubes grandes que o pessoal fala que temos, que é o Minas Tênis Clube, o Vôlei Osasco, o Rio de Janeiro e também o Praia Clube. Porém, contudo, entretanto, você passa em muito Barueri e já começa a fazer uma graça porque está logo ali. E não deixou essa possibilidade fechada. O staff bem disse na entrevista, foi uma das perguntas que eu fiz. O projeto aqui em Bauru vai seguir o molde do projeto em Franca. Não vai ser um time apenas do SESI. O SESI vem com seu time, vai ser a marca principal do projeto. O time é do SESI, porém vai ter mais apoiadores. E o Vôlei Bauru já começa essa busca, já há conversas para a equipe tentar conseguir mais adesões ainda para o projeto no alto rendimento. Então as expectativas são muito boas. Eu volto a repetir. Financeiramente, para o ano que vem, se manter os investimentos que houve esse ano, a gente ainda não chega no top 4. A gente ficaria na 5ª colocação, que não fugiria muito do que já é hoje. Passaria apenas Barueri. Mas mesmo assim, é um investimento que sobe consideravelmente. Já dá para fazer uma graça a mais, um investimento um pouquinho mais ousado. Bom, a gente tem outra entrevista também com o Rodrigo Mandalite, que agora é diretor do Vôlei Bauru. E agora, é até legal a gente falar isso, Rodrigo Mandalite ganha muito peso com a vinda do César, porque há uma nova adequação da diretoria do Vôlei Bauru e com isso o Rodrigo ganha peso nessa ida. Vamos ouvir o Rodrigo e depois eu explico mais. Está aqui com o Rodrigo Mandalite, diretor da equipe do Vôlei Bauru. Rodrigo, que conquista para o projeto do Vôlei Bauruense essa parceria com o SESI? Vem coroar o trabalho que eu costumo dizer, começou lá atrás com o seu Duda, com o Pedro Macéia, Adriano, eu menos, mas participei. O Reinaldo, meu irmão, é um abnegado por esporte, ama o esporte. E eu falo para o meu irmão, Reinaldo, isso é um coroamento de todo o trabalho, de toda a dedicação que você faz para o esporte, não só para o vôlei, mas para o futebol, que é vice-presidente do Noroeste,
para natação, para tudo. Ele ama o esporte, nós amamos o esporte. O nosso DNA vem do esporte porque temos a origem do SESI. Então no SESI é esporte em cima de esporte. Com esporte a gente consegue fazer, mudar a vida das pessoas. Então nós estamos... Eu não tenho nem como falar o que eu estou sentindo nesse momento. Por quê? Porque é uma conquista gigantesca para Bauru. Você ter essa fusão, você ter a conquista de um ginásio, cara, que nós não conseguimos até agora, né? E conseguimos. Esse namoro começou desde quando eu me conheço por gente, porque eu sou SESI. Eu estudei no SESI, vim de SESI, meus irmãos, minha mãe, enfim. E agora veio a coroa, veio selar tudo isso na nossa conquista. E mais uma conquista da sociedade civil, até falando mais especificamente do ginásio, é mais uma conquista sem algum apadrinhamento político, mais uma conquista da sociedade civil que faz muito pelo esporte aqui em Bauru, faz um projeto brilhante no vôlei, brilhante no basquete, brilhante no polo aquático, no atletismo, é mais uma conquista da sociedade civil, né? Sem dúvida nenhuma, mais uma conquista, os empresários de Bauru hoje mantém praticamente o esporte todo na cidade de Bauru. A prefeitura ajuda dentro das suas limitações, todo mundo sabe de orçamento, tá muito difícil as coisas hoje, mas a gente vai devagarzinho conquistando, dando passo a passo, e vai mantendo, e vai juntando parceiros, e vai mantendo o esporte na cidade. E agora a conquista, através do SESI, do Fiesp, da iniciativa privada, né? É a conquista de um ginásio para Bauru. Fantástico. Bom, muito se viu em promessas e promessas, mas eu quero saber de uma promessa feita, Lanzoni. O ginásio sai ou não sai? O ginásio sai. E sai, e eu vou explicar porque eu falo isso de maneira concreta. Apesar de todo o jogo de cena que seu Paulo Scaff acabou fazendo, inclusive na pergunta da Amanda da 94, ginásio, que história é essa? Que eu não sei, não ouvi sua pergunta. Mas apesar de todo esse jogo de cena do Paulo Scaff, já vinha sendo conversado isso há um bom tempo. Há um projeto do SESI, não é de hoje, da construção desse ginásio para 5.000 pessoas dentro do SESI Horto. SESI Horto, inclusive, só um parênteses aqui, que para lá especial, SESI Horto que vai levar o nome do professor Dula Trevisan a partir do ano que vem. Então, já havia esse projeto em andamento, tanto é que não será o ginásio, não será o modelo que foi feito lá atrás, o projeto, que a Pascoloto inclusive bancou um concurso para ver qual modelo seria escolhido. Não será esse projeto, será um projeto idealizado pelo SESI, que essa construção não é de hoje que vem se falando. Deve sair para 2019, a construção deve iniciar no final do primeiro semestre de 2018. Final do primeiro semestre de 2019 é esperado que já se tenha a entrega, quem sabe numa final ou de NBB ou de Superliga, talvez, seria algo fantástico para a cidade de Bauru. Mas até falando um pouquinho de construção de ginásio, eu gostaria de pegar uma palavra do Wagner. O Wagner acabou de, querendo ou não, fazer uma baita construção lá na USP, e é complicado, né? Então, é o seguinte, só para explicar melhor, a parte estrutural do ginásio, tudo isso foi feito pela diretoria anterior. E aí, como eu disse, não conseguiram entregar na sua totalidade, mas compraram as madeiras, tal, etc. E a gente arrumou alguns recursos e pelo crescimento dos esportes indoor, na luz, principalmente o basquete, a gente conseguiu instalar a madeira e a iluminação LED. Só que a parte de vestiários, esse tipo de coisa, a gente não conseguiu fazer. Nós vamos ver se numa próxima oportunidade, se o ano que vem, se o dinheiro que nós conseguimos dos títulos remis for suficiente, a gente começa já a fazer um lado dos vestiários. Mas por enquanto nós estamos usando a plena carga o piso. O ginásio em si está sendo plenamente utilizado na área de jogo. E a gente usa os vestiários de outros equipamentos que tem lá no Luz.
nós estamos muito satisfeitos com o que nós conseguimos fazer e entregar para o associado. E é um investimento gigantesco, né? Olha, gigantesco ele foi na parte estrutural. Nós colocamos ali para colocar em uso, que a madeira já estava comprada, alguma coisa em torno de 60 mil reais, mas a madeira já estava paga, né? E parte da instalação também. Agora, um ginásio daquele ali, com capacidade de 1.000 pessoas, pela estrutura que tem, aí desde o começo você pode pôr uns 3 ou 4 milhões de reais. Ô Wagner, com tudo pronto, vestiário, tudo certinho, a Luso tem condição de mandar um jogo, por exemplo, do Bauru Basquete ou do Vôlei Bauru? Se você acompanha alguns jogos do Bauru Basquete, por exemplo, o ginásio do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, o nosso é muito melhor. A hora que ele estiver pronto, é um ginásio melhor. Isso não foi dito por mim, foi dito pelo pessoal do Bauru Basquete, que a gente de vez em quando cede para eles treinarem, já treinaram 2 ou 3 vezes lá. Eles falam, olha, isso aqui tudo prontinho. Do próprio Flamengo, se não me engano, não aquele ginásio grandão lá do Flamengo, não, um outro. Dentro da Gávea. É uma estrutura muito interessante que foi feita lá na Luso. Volto a repetir, falta ainda investimentos pontuais, principalmente na questão de infraestrutura que está no projeto do pessoal da Luso, mas o que a gente já se vê hoje em termos de quadra é algo fantástico, é algo que enche os olhos de todo mundo. Bom, falando mais de vôlei, teve jogo, né, Lanzoni? Vôlei Bauru venceu. Apesar de todas as notícias, ainda teve jogo, né? Quebrou o jejum, né? E quebrou e veio a vitória. Veio a vitória que as meninas estavam tanto precisando, mas foi mais difícil, todo mundo esperava, hein? A equipe de Valinhos deu um suador danado, mostrou uma postura tática diferenciada. Eu até falei, Valinhos pode não ter as melhores peças, mas o nível de trabalho que está sendo realizado na equipe do Renato Valinhos é algo para a gente observar. A gente vê uma evolução da Carolzona, por exemplo, meio de rede, que era de Bauru, vem sendo uma dos destaques da equipe de Valinhos. A oposta Paula também é outra jogadora para a gente ficar de olho. E veio com uma proposta diferente, porque sabia que ia enfrentar um bloqueio, que é o melhor bloqueio da Superliga. Então veio com uma bola um pouco diferenciada, que pegou de surpresa a Bauru. No primeiro set, mesmo assim, conseguiu sair com a vitória, mas no segundo não conseguiu fazer o ajuste e acabou perdendo o set. Aí o jogo se transformou. Falando em jogo, próximo jogo, Tiffany, tá aí, joga, não joga? Então, a Tiffany ainda não sabemos se joga. Mas uma notícia boa. Semana passada eu virei e falei que esperava não ter que cobrar mais seriamente a CBV. Não vou ter que fazer isso. A Tiffany está registrada na CBV. A Tiffany está federada, digamos assim. Falta agora a inscrição no campeonato. Geralmente demora de 7 a 10 dias. O registro da Tiffany saiu na terça. E a publicação da Superliga sai toda quarta-feira. Então pode ser que saia já nessa quarta-feira e ela estaria liberada para o jogo de São Caetano. Se não sair nessa quarta-feira, a Tiffany estaria liberada apenas para o jogo contra o Pinheiros pela Superliga. Mas se o Bauru ganhar de São Caetano, ganha a vaga para a Copa Brasil e a Tiffany também poderia jogar. É isso aí, gente. Então a gente vai ficando por aqui, mas antes de encerrar, falar do nosso aniversário, primeiro ano de TVC Esporte Mais, né, Lanzoni? Mesmo, né? Mandar um abraço para todo mundo que passou aqui. Eu sou o novinho da turma, mas toda a rapaziada, você, Frão, a própria dele, tinha mais um menino que agora me fugiu o nome, mas para toda a rapaziada, o grande Marcão, Carequeixo, nosso produtor, um abraço, parabéns. E vamos tocar sempre o Esporte Mais, que seja apenas o primeiro. Gente, só quero lembrar que a gente já está aceitando presentes então, beleza? Agradecer o Wagner. Wagner, obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês pela oportunidade de a gente vir aqui falar da nossa Associação Luso Brasileira de Bauru. Lanzoni, um abraço, estamos aí, né? Estamos sim, foi legal demais hoje a gente poder falar bastante sobre a Luso, sobre o esporte bauruense. Segunda-feira tem mais. Tchau! Isso aí, galera. Tchau!